Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo e hoje eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Por que as entidades ditas de luz bebem? Você já deve ter visto algum Exu bebendo, seja lá um conhaque, uma cervejinha, né? Seu Zé adora uma cervejinha. As pombagiras muitas vezes pode tomar uma champanhe, pode tomar uma cidra, pode tomar um vinho rosé. O meu cigano Vladimir, quando vem em terra, ele toma quase uma garrafa de vinho. Tem entidades, por exemplo, que tomam, né, outras bebidas, como martini, e a cachaça, que é o principal, né? A cachaça, inclusive, é fundamento de Exu. Cachaça pode ser dada para qualquer Exu, conhecida, né, dentro da Umbanda e das religiões de matriz afro de modo geral como marafo ou marafa. Você já deve ter visto alguma entidade aí em terra bebendo, ou se não viu pessoalmente, algum vídeo na internet. E aí, para quem não é da religião, ou ainda para quem está na religião, mas ainda não tem muito fundamento, quando você fala que é uma entidade de luz e vê ela bebendo, você pensa assim, mas como é que pode? Tá errado isso aí. É sobre esse tema que a gente vai debruçar hoje, é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. Seja muito bem-vindo a esse canal que é feito com muito amor, com muito carinho para você. Hoje, então, o tema do vídeo é por que entidades de luz fazem o consumo de álcool nos seus trabalhos espirituais, nos terreiros aí do Brasil afora. A primeira coisa que você precisa entender é que as entidades, especialmente as entidades de esquerda, tudo que elas fazem tem uma conotação espiritual, tá? Não é o uso pelo uso simplesmente. Você e eu, quando tá tomando cerveja, a gente tá ali para relaxar, a gente tá ali para descontrair. É um uso, né, recreativo que a gente faz do álcool. Não tem muito fundamento ou sentido. Para a espiritualidade, não. Então a entidade, ela não está ali bebendo porque ela é uma viciada. Existem encostos, existem entidades negativas que se aproximam de pessoas viciadas. Isso é fato. Uma pessoa que é viciada em alguma coisa, com toda certeza tem acompanhantes ali que são viciados. Não é o caso das entidades que trabalham nos terreiros. A gente tem que entender que espírito, ele pode ser bom ou ruim. Não existem pessoas boas e pessoas ruins? Espírito é a mesma coisa. O espírito é só uma pessoa que morreu. Então você pode incorporar o encosto. Você pode incorporar um quiumba, uma entidade de baixa frequência. Você pode estar cheio de espíritos e nenhum deles ser uma entidade. Uma entidade é um ser deificado, é um ser evoluído. Uma entidade, ele não está mais preso aos limites da humanidade, ele já é transcendente. Então, assim, nem todo espírito é entidade. Aprende isso, tá, gente? E aí eu tô falando de um terreiro sério, com doutrina, com espiritualidade forte. As entidades ali que estão por trás daquele terreiro, elas são entidades de luz, são almas deificadas, são almas evoluídas, são almas que já transcenderam essa dimensão aqui nossa, dimensão que eu digo, dimensão de capacidade mental, evolução e tudo mais. Então, uma entidade dessas, elas não bebem pelo prazer. Elas podem até, enquanto ali na Terra, brincarem, sentirem até prazer no consumo, mas não é por isso que elas o usam. Tanto que elas usam sempre para um propósito espiritual. Qual que é esse bendito propósito? Eu já vi entidade bebendo e orientando as pessoas a pararem de beber. Eu já vi entidades fumando e orientando as pessoas a pararem de fumar. Por quê? São fundamentos da linha. Pode parecer um contrassenso para quem não está imerso, para quem não entende de energia, de espiritualidade, de egrégora, de arquétipo, de vibrações. Mas para quem já manja disso, é muito tranquilo para a gente. Por quê? Você encarnado, o álcool pode ser um problema para você. E aí a entidade vai te dar um bom conselho, pare de beber. E outra coisa, gente, a entidade tem um poder de olhar muito lá na frente. Tem gente que você vai ver a entidade orientando a parar de beber, e tem gente que a entidade vai orientar só a maneirar. Porque alguns ela pede para parar e outros ela pede para maneirar, porque ela sabe lá na frente. Aquele que ela pede para parar, lá na frente, ela vê que vai dar ruim alguma coisa. O outro talvez não vai ter esse problema, então ela pede só para ter controle. Vou dar um exemplo para você. Tinha uma médium da nossa casa que ela tinha o hábito de tomar muita Coca-Cola. Ela tomava Coca-Cola assim todos os dias. E as entidades durante um tempão ficavam na cabeça dela para ela parar de tomar Coca-Cola, para ela parar de tomar Coca-Cola. E eu pensava assim, gente, mas por que chatice todo dia falando que a médium é uma coisa tão boba dessa?
Passou-se um tempo, essa moça desenvolveu problema no fígado, desgaste oriundo do excesso de Coca-Cola que ela bebeu, assim. Então, aquela entidade sabia dessa fragilidade dela, por isso dava esse conselho. Então a gente tem que entender que as entidades às vezes dão um conselho para você e não dá para seu irmãozinho, mas tem um porquê disso acontecer. E talvez só lá na frente você vai descobrir ou não, mas tem um porquê. Mas voltando aqui à ideia do vídeo. Qual que é o fundamento? Para que serve? Quando que a gente usa o álcool, né, dentro dos terreiros? A cachaça, o marafo, a cerveja, o uísque, o rum, a vodka, a tequila, é o mesmo fundamento, tá? É o fundamento do álcool. Vai depender só da frequência. Por exemplo, a cidra é feita de maçã. Então, maçã está conectada ao amor, ao sentimento, às emoções, regência de pombagira. Por isso que pombagira vai mais por esse caminho. Pombagira é uma frequência feminina, se conecta melhor com bebidas doces, como martini, champanhe, cidra. Enquanto Exu é uma energia masculina, se conecta melhor com energias mais pesadas, como cachaça, tequila, vodka, rum. Então, ficou claro isso, né? Então vamos continuar aqui a nossa questão. O álcool, ele serve para higienizar. Você concorda comigo? Por exemplo, lembra do álcool em gel que a gente usava na pandemia? Então, muitas vezes nos trabalhos espirituais, a gente usa o marafo, usa as coisas alcoólicas para limpar. Então, a gente joga nas imagens, a gente joga nos trabalhos, a gente joga nos alguidares, a gente lava as nossas mãos para limpar. E a mesma coisa acontece. Então, o Exu tá ali atendendo você, ele toma uma dose mínima de marafo, ele tá limpando o corpo mediúnico do médium, que vai se carregando hora a hora ali de incorporação de trabalho. Então, aquele marafo ali é uma limpeza interna que ele está fazendo no corpo do médium, tá? Muitas vezes ele vai usar esse marafo para lavar uma imagem, para lavar uma guia. A gente usa bastante o marafo, né, para lavar a guia de Exu, por exemplo, para descarregar ela, para limpar. Então, o primeiro efeito é o efeito de higienizar etericamente, porque Exu trabalha com energias muito densas. Então você precisa de uma limpeza pesada, você precisa de uma asepsia pesada. O preto velho se limpa com café, mas as energias de Exu são ainda mais densas, então precisa de algo mais forte. E quanto mais denso é a energia que o Exu trabalha, mais forte e alcoólico é o que ele trabalha. Então, por exemplo, tem entidade que trabalha com cerveja, que o teor alcoólico é um. Tem entidade que trabalha com cachaça pura, que o teor alcoólico é outro. Então, por quê? Porque é mais denso, precisa de mais limpeza espiritual. Então, o primeiro fundamento do álcool é o fundamento da limpeza. O segundo fundamento, o álcool no organismo energético de um médium, ele acelera os chakras. Os chakras facilitam a incorporação, por isso que, por exemplo, as entidades vão bebendo para ancorar a incorporação e facilitar a incorporação. E é por isso que muita gente desequilibrada acaba dando passagem a encosto, a egum no bar. Porque acontece a mesma coisa no terreiro, mas acontece no bar também. Se você começa ali a baixar de frequência, falar de espiritualidade no bar, bebendo e alcoolizado, as energias vêm, porque seus chakras aceleram. E o chakra, ele é como um aspirador de pó. Ele começa a sugar toda a energia daquele ambiente. Então é por isso que a gente deve ter controle no bar, evitar falar de espiritualidade, cortar conexões espirituais, né, no bar, porque isso vai te fazer mal. Então, o segundo motivo, o primeiro é a limpeza, é a asepsia energética. O segundo, facilita a incorporação dos médiums, né? Facilita não só a incorporação, como a própria manifestação mediúnica, porque os chakras, cada chakra se conecta a algumas mediunidades. Então, no momento que o chakra acelera, aquela mediunidade também fica mais atuante, mais ativa. A pessoa vê coisas, escuta coisas, né? Então, a sensibilidade energética dela fica maior. Então, a entidade utiliza essa energia maior gerada ali nos chakras para os trabalhos, para as curas, para as doações energéticas, para as limpezas, para as magias de modo geral. Terceiro ponto, né? A cachaça, ela põe o médium num estado alterado de consciência. O médium meio que sai do volante e vai para o carona, e a entidade toma conta mais fácil. Então, o marafo ajuda o médium a não interferir tanto, a se soltar. Porque se ele ficar muito preso, muito concentrado, isso atrapalha a incorporação. Então, aquela ondinha que dá, né, no marafo faz com que a entidade consiga atuar melhor. O marafo, ele tem muito esse aspecto, né, de limpeza, tem esse aspecto de alterar a nossa consciência, de ancorar a nossa incorporação. E o marafo, ele tem uma energia muito próxima à energia do éter.
sabe? Na matéria, o marafo é o que mais se aproxima da vibração do éter, do espírito. Então, o que acontece? Tanto que você tem alguns estudos, por exemplo, que falam, né, do álcool, que é uma palavra que vem ali do árabe, que tem a ver ali com a energia divina, com o espírito, né, com até muitas pessoas falam, né, que o álcool ele tem um espírito por trás dele, então há uma frequência espiritual que é o éter, que está conectado ao álcool. Então a gente usa bastante álcool nas nossas magias porque você está manipulando, é o mais próximo da matéria que nós temos da energia etérica, tá? Por isso que na algumas lendas a única coisa que aplaca a sede de Exu é o marafo. Então, esses são os processos. O álcool ele se conecta muito com a energia do fogo também, né? Dá um calor na gente. Então, trabalha a energia de transmutação do elemento ígneo, né? Do fogo, né? Da Agni sagrada, do fogo sagrado. Então, o álcool também trabalha essa coisa de alquimizar, de transformar, de transmutar, que é algo que a gente usa bastante dentro da magia, especialmente as entidades de esquerda, tá? Mas, gente, lembrando que a entidade, se ela tomar 5 litros de cachaça num atendimento, é desequilíbrio do médium ou encosto que está ali com você. A entidade ela vai saber ter um controle. Pode ser que beba um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dentro de um limite tolerável. Tá? Médiuns iniciantes não devem receber álcool, ele tem que segurar a incorporação sem o álcool, você só vai dar isso depois. O médium não chegou hoje, você vai dar cachaça na boca dele, não. Tá errado esse fundamento. O médium ele primeiro precisa incorporar e atender sem, para depois você passar a ter, porque senão ele fica dependente daquilo ali. Médiuns menores de idade não podem, ainda que incorporado, utilizar álcool no seu trabalho espiritual e cabe aos dirigentes esse cuidado, tá? Por quê? Você não sabe se o médium está muito assentado, o corpo não... Porque por mais que a entidade leve, quando está a entidade em terra, ela leva, quando vai embora, ela literalmente leva, tá, gente? Maria Mulambo, que é uma das pombagiras que me acompanha, quando ela desce em terra, ela toma marafo e quando termina a reunião eu tô igual, né? Não tô alcoolizado, tô cansado da reunião, mas eu tô igual. A entidade ela leva, mas ainda assim passa pelo corpo do médium. E o menor de idade, né, ele não pode ser exposto a isso. Então tem que ter esse cuidado os dirigentes aí, tá? Mas é uma coisa tranquila, usual. Nem todo médium e nem todo fundamento de casa dá bebida na boca, tá? Por exemplo, as minhas entidades sim, mas por exemplo, o meu pai de santo, ele põe o marafo nos pés da entidade, ele não incorpora, não põe o marafo na boca. A entidade trabalha com a energia do marafo ali no ponto riscado dela, de modo externo, mas não incorpora. É uma questão que o próprio médium optou em fazer e as entidades respeitam isso, tá? Então só para vocês saberem disso. E outra coisa, a entidade também não vicia ninguém. Então não é porque você utiliza isso com a entidade que você precisa beber. São coisas diferentes. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o tabaco do preto velho e falei, eu não fumo, não gosto, não tenho vontade de fumar, mas nas reuniões eu fumo. No meu dia a dia eu bebo, mas eu não bebo por causa da entidade. Eu bebo por minha causa mesmo, que eu quero, que eu gosto e tal. Mas lembrando que se você está firme na entidade, se você não bebe, talvez ela beba alguma coisa no trabalho dela ou não, em respeito a você, mas isso não vai trazer vícios para você. Só para deixar isso muito claro. Conheci esse fundamento, concorda, discorda, deixa aqui abaixo a sua opinião que eu quero saber. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo vídeo. Tchauzinho!